Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Udeocast, o podcast da Universidade da Oratória, que tem como propósito contar a história de líderes que fazem a diferença na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo. E se você não assistiu ao episódio 1 do nosso Udeocast, eu vou deixar o link em algum lugar aqui deste vídeo. Nós entrevistamos o músico e compositor Danny Black. Ele, que é filho do Arnaldo Black e da Tetê Espínola, é um dos maiores expoentes da nova geração da MPB. Tem música com Milton Nascimento, Lenine, Ney Matogrosso, dentre outros artistas que são consagrados aí na nossa música popular brasileira. E atualmente, o Danny Black, ele lidera o Mente Mestra, que é um trabalho que vem despertando e revelando novos compositores que também estão fazendo a diferença na cultura do nosso país. Vale a pena assistir. Pense um bate-papo riquíssimo. E no episódio 2 do Udeocast, vamos receber César Zolim, natural de Porto Alegre, filho de seu Alfredo e de Dona Maria, pai da Carol, da Gabriela e da Isadora, esposo da Marina, é administrador de empresa e corretor de imóveis, pós-graduado em marketing pela PUC do Rio Grande do Sul e chegou em Vitória da Conquista em 2005 para implantar e gerir o Shopping Conquista Sul. É muito comum andarmos pelo Shopping Conquista Sul, que é situado na cidade de Vitória da Conquista, que é considerada a capital do sudoeste baiano, e nos depararmos com um homem elegante, extremamente educado, que trata todo mundo com uma cordialidade ímpar. Eu estou falando dele. Seja muito bem-vindo, César Zolim, ao nosso Udeocast. Uma alegria te receber, meu amigo, e pode dar aí as boas-vindas para os nossos ouvintes e espectadores. Muito bem, muito boa tarde, uma satisfação plena estar aqui prestigiando esse teu trabalho que eu já acompanho de algum tempo, né? E vejo essa prosperidade e essa vivacidade em conduzir as tuas atividades, todas elas, pelo que eu acompanho, né, desse tempo, onde eu vejo as tuas intervenções serem muito promissoras, muito positivas, que a gente precisa em nossa vida. Uma das coisas que eu defendo é essa positividade, né, esse olhar para frente, buscando sempre o bem-estar nosso e de outros também que convivem. E na tua atividade, que é uma atividade de estímulo à desinibição, né, a buscar com que as pessoas consigam ter uma interlocução de oração e oratória, né, porque a gente precisa saber se comunicar. Grande dificuldade que nós encontramos hoje na nossa vida pessoal e de negócios é saber se comunicar, ter essa relação com outrem, né? Porque as pessoas estão num momento assim muito tênue, né? Muito difícil, abaladas por uma série de influências, né? Que eu não vou citar aqui, mas a gente precisa ser um ouvinte, precisa ser um apaziguador, pacificar as relações e buscar, junto com a sociedade como um todo, deixar um tributo, deixar uma contribuição. Eu estou aqui em Vitória da Conquista buscando cumprir essa missão de deixar um legado, quer seja na minha atividade, né, profissional, e também para aqueles que convivem comigo. Perfeito. E você falou o nosso lema, legado, porque realmente a gente acredita que é através da comunicação que nós deixamos legados no mundo. E o Udeocast, ele tem esse intuito de trazer a história do líder, né? Uma história que muitas vezes a gente não teve a oportunidade de acessar. E a gente costuma dizer que a nossa história é a nossa maior fonte de autoridade, César, e que nós, enquanto líderes, temos e recebemos a influência dos nossos primeiros líderes. Então, minha primeira pergunta é: o que o César identifica de seu Alfredo e de Dona Maria?
na liderança dele, na construção dele como ser humano? O que você carrega de qualidades, defeitos, crenças, valores que vieram de seu Alfredo e de Dona Maria? Então, é fundamental hoje que a família é o esteio da nossa vamos dizer, constituição de formação como homem, né, como pessoa, seja originado por valores bem consistentes. Pai e mãe que se façam presentes quando possível, obviamente, né, são fundamentais. E eu tenho a satisfação de dizer que os meus pais, apesar de pessoas de origem bem humilde, bem simples, né, trabalhadores, se fizeram muito presentes. Afinal, eu consegui atingir objetivos pessoais e profissionais por força dessas orientações lá quando jovem, quando garoto. Comecei a trabalhar com 14 anos, hoje nem é possível mais, não a CLT, né? Não permite, são 16 anos, me parece. Mínimo. E eu com 14 anos já tinha carteira de trabalho assinada, fui trabalhar como empacotador em uma rede de supermercados, fiquei 28 anos nessa empresa, prosperei, competi entre aspas com a família, a empresa cresceu, prosperou e eu prosperei junto, porque eu enxerguei um caminho. Hoje as pessoas, como eu falei anteriormente, têm um senso de urgência um pouco maior, de um pouco mais de aflição na correlação social e não tem essa, vamos dizer assim, esse tempo de espera para que as coisas aconteçam. Naquele momento, 1974, comecei a trabalhar nas férias. A minha ideia era comprar meu tênis, minha camiseta, não ir ao cinema com meu dinheiro, não precisar pedir aos pais. Era um período de experiência de 90 dias, de empacotador, como eu falei, de uma rede de supermercados. Permaneci, passei por praticamente todos os departamentos e eu digo que hoje o varejo de supermercados foi a minha faculdade. Ela me ensinou nessa atividade a ter essa capacidade de relacionamento com as pessoas, de respeitar, de entender a questão de organização como empresa, processos de chefia, liderança, responsabilidades. Fui ascendendo a cargos dentro da empresa, esperei o tempo certo. Com 22 anos eu já gerenciava uma loja e tinha 34, 35 funcionários subordinados. E tive o cuidado também de buscar formação, busquei completar o ensino médio, que era fundamental, e atingi também, posteriormente, o curso superior em administração e busquei também a especialização na área de marketing. Era difícil, trabalhar em supermercado era muito difícil, domingo a domingo, e tinha uma folga por semana. Mas eu saí de supermercado, fui para shopping, trabalho de domingo a domingo e não tem folga nenhuma, eu faço a minha folga quando dá. Então, esses desafios são interessantes. Dentro da própria empresa, que ela montou também redes de shopping centers, e aí eu fui o primeiro gerente geral de shopping desse grupo em Porto Alegre. Perfeito. Então essa determinação você atribui a seu Alfredo, que também era um homem, ou não? Você acha que não teve tanto impacto assim? Esse olhar de persistir diante dos desafios, ter visão a longo alcance? Você acha que ou seu pai ou sua mãe impactaram nessa sua visão de mundo? Meu pai faleceu muito cedo. Ele faleceu com 46 anos, eu tinha 21. Não tive tempo de ter ele como meu sócio, que ele seria meu sócio em todas as questões de vida, de vida pessoal e de vida de negócio. Seríamos bons parceiros. Não tive muita oportunidade, mas no tempo que nós convivemos, esses 21 anos que eu convivi com ele, realmente ele me direcionou para valores mesmo, e princípios de responsabilidade, de caráter, de formação familiar e pessoal, como eu busquei sempre valorizar também. E minha mãe, muito trabalhadora, mas uma pessoa assim mais limitada em termos de formação, mas quando o pai acaba falecendo na família, perde aquela liderança, eu tive que assumir essa posição junto à minha mãe, com mais 2 irmãos menores, e fazer com que as coisas fluíssem dentro de um processo de nós não perdermos as questões de patrimônio adquirido, de buscar dar a formação para os irmãos e a minha própria. Foi um bom desafio. Um bom desafio. E olha que eu vou perguntar sobre desafios aqui, viu? Muito bem.
Hoje eu ouvi uma música do Milton Nascimento que me tocou profundamente, assim, sabe? Uma música que eu já tinha ouvido, mas de repente hoje eu a escutei e ela falou comigo de uma maneira diferente, que diz assim: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. O César, criança, tinha algum sonho que ainda persiste? Alguma coisa que ele ansiava, ou tinha expectativa, ou sonhava, e que ainda guarda aí dentro? São gerações de ambições distintas, né? A minha geração tinha que buscar essa estrutura patrimonial de sustentação, de ganho, de perenidade junto ao emprego, o trabalho, tanto que eu fiquei 28 anos, né, de perene numa empresa, não se vê pouco isso hoje, e consegui, como eu falei, ascender a cargos de liderança até chegar num momento mais vitorioso, que foi fazer o gerenciamento de um shopping center dessa empresa. Então, desses sonhos eu sempre enxergava essa busca de ter as minhas aquisições pessoais, sem precisar depender, até porque eu não tinha mais como depender de ajuda de meu pai, dos meus Sim. pais. Então, foi sempre numa busca de ter essa segurança e poder, com isso, constituir no futuro, como já fiz, uma família e poder também transmitir para meus filhos. Hoje eu tenho uma filha que nasceu em Salvador, que tem 20 anos e faz o 5º semestre de medicina, e a outra menina é formada em design e marketing. Então, essa menina mais nova é para mim um exemplo assim, de uma conquista que a gente obteve. Então, dos sonhos, o principal é esse, é de ter essa congregação pessoal, familiar estabilizada, que com isso eu consigo também realizar as minhas atividades profissionais, porque eu encontro aquela estabilidade e posso então ir aos desafios que a vida corporativa propõe. Perfeito. E já que você citou elas, né, suas filhas, eu costumo dizer que quando nasce um filho, algo nasce na gente junto com eles. Quando a Gabi, a Isa, né, a Carol nasceram, e eu sei que deve ter sido Césars diferentes, né? Eu acho que o César da Carol foi diferente do César. O César da filha mais velha deve ter sido diferente do César da caçula. Mas o que nasceu? Porque essa é a principal liderança, César, é isso que eu acredito. A gente fala tanto dessa liderança externa, a liderança da empresa, a liderança política, mas a principal liderança é a de dentro de casa. Eu digo que é a empresa que não pode dar errado, né? É a família. Concordo. Qualquer que seja o modelo, sobre os nossos filhos nós temos total responsabilidade de que sejam boas sementes no mundo. Mas quando nascem as meninas, o que nasceu nesse grande líder César Zolim? Na verdade, sempre foi uma questão assim, não de uma preocupação, mas de um entendimento de que a minha capacidade de influência fosse maior que a do meio. Porque hoje a gente percebe muito que o meio interfere e acaba criando um prejuízo na relação familiar. Então, se eu consigo ter a minha capacidade de influência maior sobre os meus, eu blindo, protejo, de alguma maneira eu consigo fazer com que eles interajam com a sociedade, entre aspas, protegidos, porque as influências externas, elas são boas, são necessárias pela vida, que ela precisa ser vivida e claro, a gente adquirir as maturidades, mas elas são perniciosas algumas vezes quando alguém que tem uma capacidade de influência maior que o pai ou a mãe vem a trazer influência não positiva, vamos dizer assim. Então, minha preocupação maior foi essa. Eu preciso ser ouvido e me fazer presente para que eu consiga traduzir as minhas preocupações com eles e acompanhar. Eu tenho que ter essa capacidade de ser ouvinte também e ouvi-los e poder manifestar para eles nos momentos necessários como é que devem conduzir a vida. E a gente conseguiu bem isso, as meninas estão bem encaminhadas, eu estou satisfeito, tem percalços, como todos nós temos, né? Tem conflitos, mas eu consegui atingir um momento que eu sou ouvido e isso dá uma satisfação muito grande, porque para os pais hoje é aflitivo
né? Não ter o filho ou os filhos procurando qualquer que seja de orientação, aconselhamento e buscando um terceiro. Os terceiros. Gente, sensacional essa. Tornar-se um ouvinte, um conselheiro, de modo que blinde do ambiente externo para criar senso e critérios de decisões mais sábias. César, que lição! Amei! Agora, César, você falou, obviamente, que o falecimento do seu pai deve ter sido um grande desafio, né, na sua trajetória de vida. Qual outro grande desafio ou outros desafios que você se recorda, pelos quais você passou, mas que te tornou mais forte, que te deu uma ampliação de visão de mundo, de postura, enfim? Eu acredito que os desafios, eles têm esse papel na nossa vida, né? Quais outros desafios, além do falecimento de seu pai, que você já disse aqui que foi um grande desafio, te forjou esse líder que é hoje? Sem dúvida, foi a opção de rescindir um contrato de trabalho de 28 anos de empresa para vir morar em Salvador como autônomo, com firma individual na época. Depois eu tive que constituir outro modelo de empresa, abrir mão de ser um executivo seguro, com condições de remuneração diferenciadas, iria me aposentar lá na empresa, né? E eu recebi o convite para ir administrar o shopping em Salvador, de um executivo que fez uma pós-graduação comigo e tinha a gestão através da empresa dele, desse shopping, que era o Center Lapa, e ele me convidou: você quer ir para Salvador? E eu olhei para mim como uma pessoa tranquila, estável, segura, e disse: mas por que eu vou sair depois de 28 anos de uma empresa, que eu tenho aqui uma capacidade de relação plena, estável, e para morar num outro estado, num outro momento? E aí voltei para casa e consultei a minha esposa, que por sinal era empresária do shopping que eu administrava lá no Rio Grande do Sul, e ela disse: vá que é o teu momento. Não houve assim hesitação nenhuma. Isso nos criou, obviamente, uma separação de quase um ano, onde ela tinha o negócio dela no shopping e eu fui morar em Salvador. É uma ponte aérea difícil, cara também, de manter. Eu ir uma vez por mês a Porto Alegre, ou ela ir uma vez por mês a Salvador para nos encontrarmos. Mas ela foi a primeira que me disse: vá. Eu fui lá, pedi desligamento da empresa para ir trabalhar em Salvador, num outro desafio, numa outra modalidade de atividade. E com culturas completamente diferentes, né, meu amigo? Porque Rio Grande do Sul para Bahia tem um tantinho de diferença. Bem expressiva, bem chocante até no primeiro momento. Então esse foi o segundo maior desafio. Esse foi um grande desafio que me vem aqui, porque como eu sempre tive uma vida regrada, assim, eu nunca fui de ter sobressaltos, mas esse me provocou sair da zona de conforto. Perfeito. E é importante a gente estar se convidando a sair dessa zona de conforto, principalmente num cenário de constantes mudanças. A gente sabe que liderança é pautada em valores. Eu sei que existem mais, mas eu gostaria de 3. 3 valores inegociáveis do líder César Zolini. Que não adianta, pode mudar de circuito, pode sair do Rio Grande do Sul para a Bahia, que não vai mudar. Quais são os 3 grandes valores que são inegociáveis para você? Eu sempre defendo que a gente tem que praticar o que a gente fala, o que a gente defende. Então, não posso ser incoerente mesmo em ter um discurso e ter outro tipo de prática. Gosto de lidar com pessoas, então esse modelo, essa liderança pautada em orientação por objetivo, eu sou muito obstinado. Eu tenho uma meta e procuro buscar esse caminho. E uma vertente que eu adoto, muitas vezes, é de não derrubar os pinos numa jogada só, abruptamente. Eu vou buscando caminhos até chegar no meu alvo. Então, eu faço isso na minha vida profissional com muito cuidado. Eu preciso atingir, mas eu não quero
em hipótese alguma, ferir a relação com o meu concorrente, o meu adversário ou o meu parceiro. Eu quero buscar atingir o meu objetivo de modo que a gente consiga harmonia nesse processo. Então, assim, defendo muito a gente vê escolas, né, principalmente na formação de administração, de liderança e de líderes e as necessidades, né, dos perfis do líder, mas sem dúvida nenhuma, lidar com pessoas, saber interagir com pessoas é o grande diferencial, porque os demais processos, eles são assim autômatos. Você pega essa xícara e põe ela aqui, ela não vai se manifestar. Você devolve ela para cá, não vai se manifestar. Mas você interagir com uma pessoa e propor para ela tarefas, desafios, cumprimento de metas, essa, entre aspas, obediência ao processo organizacional é o grande desafio. E por outro lado, é muito bom que exista também a divergência, o contraponto, e aí reside também uma outra situação que eu preservo muito e me agrada muito. Saber ouvir o contraponto, saber ouvir, não ser o unânime no processo, deixar com que aquela negociação, aquele momento de decisão tenha também o outro lado com capacidade de manifestar e saber recuar e aceitar também. Isso para mim faz parte do jogo. De diferencial no meu processo de vida, né? Perfeito, perfeito. Coerência, cooperação, intencionalidade, ou seja, foco, né, nos objetivos. Sensacional. E você falando, né, sobre o poder da escuta e o quanto que a escuta é importante nos processos negociais e relacionais, eu adoro citar ele, Rubem Alves, que ele diz assim: tem tanto curso de oratória, deveria ter um de escutatória, que é exatamente a habilidade de escutar. É pela escuta que a gente desenvolve a empatia, é pela escuta que a gente capta a necessidade do outro, e é exatamente quando as necessidades elas não são colocadas na mesa, eu não entendo o que é parâmetro para o outro, aí fica muito mais desafiador se relacionar. Quer dizer, não é difícil, é complexo, porque tem muitas variáveis. Concordo. E César, você está sempre em contato com empresários, com investidores, né, com lojistas, afinal você hoje é o gestor, né, do maior shopping de Vitória da Conquista. Quais são os desafios mais comuns que você experimenta, mas que você percebe também que essas pessoas experimentam no empreender, no liderar? Assim, hoje, se você pudesse listar, assim, Évila, isso parece que meio que unânime. Quais seriam esses desafios que você enxerga? Nós vivemos um momento de muitas dificuldades, né, de ambiente macroeconômico mundial. E o que eu faço, e procuro desenvolver isso com ênfase, abrir espaço para que as pessoas que têm essa vertente de empreendedorismo prosperem. Então, a relação que eu venho a ter com uma empresa que já está estruturada é diversa daquela que eu vou fazer com um empresário local que quer montar um negócio ou que quer prosperar no seu negócio. E aí eu digo para eles: olha, os grandes, eu tenho uma capacidade de influência muito pequena. Eu interajo muito mais até com o gerente da loja do que um executivo que eu não venho, eu me relaciono com ele na assinatura do contrato e depois eu não o vejo mais. Ele vai cuidar da empresa dele pelo Brasil todo e fica o representante, que é o gerente, que eu gosto de lidar, por sinal, com aquele que está na ponta, que precisa de apoio também. E eu brinco com eles: ó, você precisa ganhar o teu cruzeiro no final de ano, vamos trabalhar para chegar nessa meta aí, você levar a tua família com o atingimento dos teus objetivos. E para o local, abrir portas para que ele comece mesmo com um pequeno quiosque e que ele cresça, prospere e chegue até a sua primeira loja. Depois ele pode ter uma loja de rua e prosperar, ter mais de imunidade. Então, reside aí nessa atividade que você faz um gerenciamento, uma gestão complexa, que tem o processo predial, que vamos dizer assim, a eficientização do prédio para que ele seja bonito, mas que ele seja funcional
para que ele seja não só o glamouroso que o shopping sempre remete a ser algo glamouroso, né? Os shoppings eram conhecidos como templos de consumo, né? Aquela coisa quase assim de soberba, e hoje é um templo de convivência. A gente vai para lá até para fazer compras, convive no shopping. Para fazer compras. Já vai para lá até fazer compras. Então, se você conseguir pegar uma pessoa aqui, numa cidade pequena, agora você perguntou de desafios, eu lembrei de um outro, que foi a quebra de paradigmas de trazer um equipamento, uma tecnologia bem específica de funcionamento, como eu falei, do predial até a gestão do negócio, e você propõe que a pessoa trabalhe de domingo a domingo. Ele ia para a roça no sábado, e aí ele tinha que abrir no domingo, sábado, domingo, um dia de maior movimento. Que ele faça uma obra que é gerenciada, o shopping interfere no processo de edificação dele. Não é como na rua, que ele pega uma lata de tinta, pinta e abre o comércio dele, enquanto que o shopping exige que ele apresente projetos arquitetônico, estrutural, de toda ordem, para que ele se instale. Então, é mais oneroso, por consequência, mais seguro, Sim. mais perene também, que vai observar critérios e normas. E ali é uma comunidade, né? O vizinho faz uma loja, o outro já fica olhando, olha, dele tá mais iluminada que a minha, tá mais bonitinha, vou arrumar minha loja. E vou melhorando e assim a gente interage. Sadia, entre... Sem dúvida, você estimula. Eu sempre digo assim, eu quero muitos arquitetos trabalhando aqui, porque aí eles competem entre si, um quer fazer a loja mais arrumadinha que o outro, e vamos criando aquele ambiente. Então você tem que gerir um prédio que tem que ser eficiente, que não pode ser um prédio caro em todos os aspectos hoje, né, de eficientização, de água, de energia, que seja ambientalmente correto, até chegar no convívio do negócio e oferecer o negócio para a comunidade como um grande sombreiro que proteja os seus lojistas e que as pessoas se sintam atraídas por aquele negócio. Mas não sou eu que faço isso acontecer. Quem faz isso acontecer são os lojistas. Eu não tenho produto para vender, eu tenho o shopping, o prédio. Quem tem o produto, o preço, o serviço, o atendimento, a habilidade são os lojistas. E se você tiver essa união de boas lojas, um prédio bem qualificado, uma boa localização, você tem já uma receitinha que o bolo já está sendo bem apresentado, bem encaminhado. E é queixa deles a questão da gestão de pessoas, de achar boas pessoas para atender, vender, porque isso pelo menos tem sido pauta, né, sempre nas conversas, nas rodas aí de network, o quão desafiador tem sido a questão da gestão de pessoas, né, de ter profissionais que nem o César, que entrou com 14 anos, que, né, se viu assim, crescendo, enfim. Você avalia que também é um desafio essa gestão de pessoas, esse cenário novo, geracional também? Vamos dizer assim, o mais delicado hoje é o fator humano. Eu converso com todos os lojistas, a grande dificuldade é o recurso humano com condição de atender as necessidades dele como varejista. Falando do varejo como um todo, né? Mas tem operações de serviços também, mas indústria e outros, em todos os locais que a gente conversa com os empresários, percebe a grande dificuldade. Porque essas gerações que estão vindo nessas hordas, né, dessa última, que é a geração Z, e até partindo para as novas gerações que estão chegando ao mercado, a geração Z, elas têm um outro tipo de lógica de entendimento das coisas, uma outra vamos dizer assim, instabilidade, eu diria, de ser perene, de ficar, de aceitar. Eles são contestadores, são rápidos e ambiciosos, e as empresas não estão conseguindo conversar com eles nessa mesma toada, acabam perdendo bons valores porque não consegue ter essa relação. Aí eu venho sugerindo até que tem que fazer um processo mais sênior, contratar as senhoras, os senhores, para serem seus vendedores, seus colaboradores, porque essa geração até 30 anos, ou fim, geração Z, ela tem uma outra velocidade. Se a empresa não está preparada para atender isso, então ela tem que se reposicionar e preparar outro tipo de mão de obra. Então, o maior desafio hoje é mão de obra, não mão de obra qualificada, são muito qualificados.
nos surpreendem até. Se você faz uma entrevista com um jovem desses, você oferece todos os processos de benefício que a empresa propõe e ele, depois que ouviu tudo, ele diz que vai pensar. Ok, também vou pensar. É desafiador, né? A questão comportamental também é o que a gente vê chegar por aqui. César, nosso público são profissionais das mais diversas áreas que estão aí no mercado querendo se posicionar como autoridades, como pessoas que querem de fato deixar legado, como você está falando, né? De transbordarem o que sabe. E aí eu vou te colocar aqui numa situação. Imaginemos que um desses profissionais tem a oportunidade de sentar contigo para tomar um café e ouvir um conselho seu. Você sabe que existe hoje até grupos, né, de empresários que se reúnem exatamente para trocar informações e compartilhar. E às vezes nesses momentos que grandes ideias surgem, que grandes parcerias se formam. Então, o que você diria para esse profissional que está neste momento da carreira de querer se projetar, de querer se tornar uma autoridade, uma pessoa, um líder, né, que de fato vai construir algo com legado? Vocês dois estão tomando um café. Qual conselho você daria? Reside aí uma situação antagônica muito delicada. Vou tentar traduzir isto. Essa pessoa que procurou tomar um café comigo certamente me conhece minha trajetória. Ela foi lá buscar comigo, com outra referência, né, de executivo, algum tipo de apoio nesse sentido. Mas eu não o conheço. Então fica muito delicado você oferecer conselho ou qualquer tipo de orientação para quem você conhece pouco. Então eu sempre faço isso com muito gosto. Me agrada muito indicar pessoas para cargos de gerência de loja, liderança e outros. Eventualmente eu transitei um pouco também na área de lecionar em alguns cursos aqui na cidade e amealhei currículos porque eu acabo identificando potenciais e levo comigo. E aí eu faço uma entrevista preliminar para poder indicar a pessoa. Eu nunca indico quem eu não conheci um pouco e busquei um pouco de conhecimento maior sobre essa pessoa, esse profissional. Então você vê que você me propõe que eu dê um conselho, uma orientação, qualquer sentido de que essa pessoa possa tomar melhor proveito dessa orientação, né? Então, por outro lado, eu tenho muito receio de falar com essa pessoa sem eu ter um conhecimento da trajetória dele e poder com isso ficar mais à vontade até para ser um orientador. O que eu quis dizer com antagônico com isso é que realmente para fazer isso, né, porque a gente fala dessa forma de modo coloquial, né, que conselho se fosse bom, né, a gente venderia, né, isso? Tiraria bom proveito disso. Então o que a gente tem que fazer nisso? Se você é um executivo de uma comissão, que você nessa posição lidera, coordena, gerencia, executa processo de tomada de decisão, ao receber uma pessoa que venha em busca de qualquer informação, que seja de área profissional, pessoal, que for, buscar conhecer um pouco mais essa pessoa, entrevistar um pouco mais, ter um pouco mais, dar um pouco mais de atenção e entender um pouco mais dessa situação que pode ser aflitiva ou pode ser até positiva, pode ser um negociador que vem tratar contigo também de negócio, e tentar com isso ser um pouco magnânimo, né? Deixar um pouquinho da tua experiência ali, mas nunca... é muito frustrante, resumindo, para não ser muito prolixo, muito frustrante você recebe a pessoa, despeja uma série de situações, de orientações, de conselhos, enfim, levanta, vai embora e pouco absorve, pouco daquilo. aplica. Então, de fato, precisa haver um comprometimento de ambas as partes. Quando houver isso, pronto, aí a gente avança e vamos cumprir. Eu adoro indicar pessoas para emprego. Eu tenho lá 5 ou 6 gerentes que eu tenho nas lojas que foram indicação, que eu entrevisto, vai abrir a loja, você já me fala, estou precisando de pessoal, deixa que eu tenho aqui eu tenho uma carteira de currículos aqui no meu notebook, salvos,
para eventual indicação. Adoro fazer isso. Dentre esses que você indica, que você meio que, eu acredito que tem potencial, quais são as características comuns deles? O que normalmente eles apresentam como competências, habilidades, valores que você diz, olha para isso, porque você entende que hoje, quando você compartilha isso, você ajuda centenas de pessoas que estão nesse papel de contratar. Nosso público é a pessoa que contrata, né? É aquela pessoa que está também liderando, montando seu time, porque mesmo que, daqui a pouco eu vou falar disso, viu? Inteligência artificial, mudanças de cenário, mas assim, por mais que tenhamos essas mudanças de cenário, eu não acredito na substituição para algumas atividades do ser humano, não acredito nisso. Então, quando você referencia e diz assim, olha, esse eu contrataria. Qual é o seu olhar, César? Quais são os pontos, os tópicos que você avalia que todos nós que contratamos, que todos nós que estamos à frente das empresas, a gente deve também olhar? Então, quando a gente fala desses skills aí, a gente vai sempre buscar um conjunto que já está prontinho, né, de informações, tem liderança, tem proatividade, enfim, sim, sem fim de habilidades. E eu preciso comprovação disso, porque o currículo aceita e eu vou lá e descrevo. Então eu tenho que buscar o pregresso, né, onde esteve, onde atuou, enfim. Eu sempre cito um exemplo de um financeiro que eu contratei para trabalhar comigo, no shopping lá de Salvador, nesse shopping. E esse moço, na entrevista que eu fiz com ele, aos 17 anos ele foi morar no Alasca. Ele disse, pronto, esse aqui me serve porque ele vai ter resiliência, resistência, proeficiência, o que você quiser. Porque uma pessoa que se arbora a morar no Alasca com 17 anos de vida, esse cara enfrenta qualquer desafio. Qualquer coisa é fichinha para ele. Contratado. Boa. E então você avalia que essa capacidade de resistir às adversidades seja um bom critério? Perfeitamente, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente enfrenta assim, adversidades de toda a ordem, né, de todos. Sensacional. E César, já que a gente está falando de adversidade, a gente está falando de mudança, fala para mim como que você enxerga essas mudanças acontecerem e qual é a postura desse líder diante dessas alterações, tanto de tecnologia quanto comportamentais, porque a inteligência artificial e tantas outras coisas estão impactando no comportamento humano. A gente está se comportando de maneira diferente. E quando muda comportamento, muita coisa vai junto. Me fala aí, como é que é a sua visão sobre essas mudanças, sobre essas questões? Você usou a expressão que antecipou até a minha resposta. São impactantes em todas as áreas, em todos os sentidos. As profissões, né, vão ser todas elas revistas, a forma de agir nas profissões. Mas jamais vai deixar de ter importância essa sensibilidade humana de interagir com as pessoas. Não vai ser uma consulta a uma inteligência artificial qualquer, seja por mais qualificada que seja, que vai resolver a interlocução direta, o olho no olho, a negociação pronta, porque você hoje obtém o que você quiser. Eu quero um projeto arquitetônico, eu obtenho através de recursos de inteligência artificial. Quero um contrato, um modelo de contrato, eu obtenho, sabendo, obviamente, fazer esse briefing, né, para a ferramenta. Mas nada pode ser substituído, eu sempre digo, eu sou um gestor de shoppings que faço negócios e eu não posso ficar só com HP na mão, fazendo conta de resultados ou busca de resultados e deixar de receber o meu lojista, né, que o meu empresário, aquele com quem eu vou fazer o negócio e tomar um café com ele. E as pessoas são tão difíceis hoje nesse meio que se você não souber fazer essa interação, você perde negócio. Então, imagine que eu tenho uma postura lá, uma posição de um executivo gestor de uma empresa, tenho uma
secretária que me atende e eu não estou disponível, porque passa pela secretária, para a secretária, que assunto, o que você deseja, quem quer falar, enfim. Mas eu estou lá esperando o negócio acontecer. Então eu sempre digo, na minha maneira de agir, todos têm o meu celular, todos têm o meu WhatsApp e, por sinal, às vezes fica preocupado, né? Vão interferir na vida da pessoa, do pessoal. Enfim, não, meu número corporativo é eu tenho 2 telefones, aí um corporativo e outro é pessoal, privado. E todos têm o meu celular. Quando eu passei o meu celular para todos, eu tenho 140 contratos ativos, fora os negócios que vão buscando e surgem. Eu tenho procura de pessoas que realmente necessitam em eventuais momentos do negócio do dia a dia. Quando vem uma pessoa para ser atendida, ela está lá explosiva, irada, atende logo, resolve, porque senão ela vai descer, vai explodir. Então vai lá e vai pro diálogo, pro enfrentamento, o que for, mas resolve logo. Em outros casos, vem a pessoa lá para te trazer um amigo que quer fazer um negócio e tu está lá na tua burocracia, sentado e deixa lá o cidadão esperando. Por que ele veio aqui? Vim trazer uma pessoa que queria montar um negócio que você não atendeu. Então eu sempre digo assim, essa barreira metafórica, isso que eu vou falar assim, né? Essa barreira secretária tem que ser transposta, ela não pode ser barreira, ela tem que ser proativa. Então eu sempre digo lá, minha orientação é essa, anote e eu dou retorno. Se eu estiver atendendo, qualquer circunstância, anote o número, o que for o assunto, eu dou retorno e faço isso. Então são perfis, né? Maneira de a gente conseguir fazer com que as coisas funcionem. Por quê? Porque é isso que eu te falo, assim, o ser humano hoje está num senso de urgência, num momento muito tênue, e se você riscar um fósforo é explosivo hoje em algumas circunstâncias, então tem que haver essa proatividade para que você consiga fazer as coisas acontecerem. E é tão bom isso, né? Você pode ter dificuldade e vai ter, mas é tão bom quando você vê as coisas acontecendo, prosperando e o resultado acontecendo, a cidade crescendo, o shopping crescendo, tem um segundo shopping, tem outros desenvolvimentos. Pô, o que é isso? Sol para todos, todos ganham, é uma relação de positividade. Entende, gente, porque ele foi um dos nossos convidados, exatamente por essa visão de liderança extremamente diferenciada. E César, é o que eu falo sempre, nessa era de inteligência artificial, nunca foi tão importante ser humano. E é isso que eu vejo em você, essa humanidade, olhar para a necessidade do outro, ouvir essa necessidade, na medida do possível atender à necessidade, porque nem sempre é possível, mas não deixar a humanidade ser o cerne das relações. Então, eu ainda brinco, eu falo assim, é a única espécie que usa a insígnia da espécie para determinar atendimento humanizado. Não deveria ser assim, porque se o atendimento é feito por humanos, não deveria, né? Por natureza. Mas infelizmente, né, nós temos que ser lembrados que somos humanos e no processo de liderar temos que lembrar que estamos diante de seres humanos com necessidades, complexidades, valores, histórias diferentes, e que a gente precisa orquestrar tudo isso. Meu querido, foi assim sensacional. Gente, sabe aquela pergunta do conselho? Pois bem, serviu para mim, tá? Que conselhos maravilhosos que a gente pôde obter aqui. E agora pode deixar assim sua mensagem final, falar também dessa experiência, se você gostou do DEOcast, né, dessa proposta, fica à vontade. Eu sempre refiro que a gente fazer o que gosta é prazeroso mesmo, né? Não me causa nenhuma dificuldade estar aos sábados, domingos, feriados lá na minha atividade profissional. Poder transmitir, como é esse momento, um pouco do que a gente faz, gosta de fazer, levar para outras pessoas essas impressões, também me dá uma satisfação plena. Então, o que é o nosso momento? O nosso momento na vida é de uma passagem. E nós precisamos deixar aquela marca indelével, né, de que esteve essa pessoa aqui em algum momento que realizou. Às vezes as pessoas não têm alcance, mas dentro do seu limite, se eles conseguirem levar adiante um pouco dessas mensagens, é tão bonito, é tão relevante
você tem lá, como eu tenho lá, 500 colaboradores dentro de um complexo. E eu vejo em cada um deles, assim, crescendo. Alguns já estão lá comigo há 15, 18 anos, eu encontro eles que começaram jovenzinhos com vendas e agora já são gerentes de loja, e até me surpreende quando eu encontro, e eu tenho essa maneira de proceder, de descer muito, circular e interagir, e aí a pessoa vem e diz, eu estou aqui há 15 anos, é uma coisa tão bacana de se ver isso, de valor. De resto, né, a gente buscar sempre ter esse objetivo de viver bem, né, procurar ter uma posição na nossa vida que seja familiar, que seja profissional, que consiga ter essa perenidade, que consiga ter a serenidade também. É muito difícil, viu? É muito difícil você encontrar um momento sereno. As coisas são aflitivas hoje. A noção de premência, de tempo, de pressões de todos os lados são muito aflitivas. Mas se você conseguir dominar o seu tempo e conseguir com isso fazer assim uma solução de continuidade para as coisas, ter objetivos presentes, né? Ajudar as pessoas, eu gosto muito disso, eu reforço isso. Se você puder deixar essa marca, deixar pessoas que possam em algum tempo falar, olha, eu trabalhei lá naquela empresa, naquele local, lá no Conquista Sul, tinha lá um gestor e ele ajudou e eu consegui isso, prosperei, olha onde eu estou hoje, olha que coisa bacana. Qualquer que seja, eu estou falando isso exemplificativamente, mas você deixar a sua marca, a sua presença na sua passagem aqui é de um grande valor. Que bom! E aí precisa compartilhar o que sabe, né, meu amigo, para que a gente conseguir fazer isso. Por isso que a comunicação, ela vem como essa ferramenta para a construção de legado. Eu agradeço. Ai, gente, espera aí que tem presente aqui, ó. Essa é a nossa UDO Box, tá? A gente disse que é a caixa para fortalecer a sua autoridade. Então, receba aqui. Muito gentil. Nosso presentinho da Universidade do Oratória. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Olha que lindo, ó. Aqui, inclusive, a obra aí. Registro aqui, muito bem. Bacana, muito obrigado. Devidamente autografado, com todo carinho, né? Eu falei, eu acompanho um pouco da sua vida, né? Nesses tempos, são 21 anos que estou aqui. Sim, eu acompanho, sei com quem estou tratando, né? Dessa simpatia que exala. E até porque você, para promover essa interlocução, se for uma pessoa ranzinza, não vai longe, não. Não vai dar match, então tem que ser assim mesmo, na leveza. Bora ser descontraído. Exatamente. César, gratidão por ter feito parte aí da nossa história, e de fato, né, você é uma referência para mim de líder, é uma referência de liderança para a nossa cidade, e eu espero que com esse episódio mais pessoas possam se inspirar e também refletir sobre valores, objetivos, competências e habilidades que torna um líder capaz de construir legado. E até o nosso próximo episódio do UDOcast.